Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, sempre temos o motivo sempre de agradecer ao nosso Senhor, dia após dia. A palavra diz que há mais esperança por um cão vivo do que por um leão morto, assim como ele nos ensina. Os vivos sabem que vão morrer, os mortos já não sabem de mais nada e nada podem produzir. Melhor para aqueles que estão, na verdade, como que vivos, onde a palavra diz que nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo, não estão mortos, dormindo em Cristo, aqueles que encontram a salvação. Ressurreição do último dia, assim como ele é a vida e a vida com abundância. Nos traz sempre a alegria, o nome escrito no livro da vida, e sempre bendizemos as provações momentâneas e passageiras, as aflições. Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo, neste mundo tereis aflições, mas nele nós somos mais que vencedores. Ele disse a Tomé ali quando ele faz a sua primeira aparição e ali após a ressurreição, e ali Tomé não estava presente, e quando novamente se apresenta, Tomé estava junto, que antes, quando os seus discípulos relataram na primeira aparição que o viram, ele disse: só creio se tocar nele, se vê-lo, aonde quando ele faz a segunda aparição na sua onisciência, ele disse: venha, Tomé, vede e credes, aonde Tomé confere o tocando, o seu lado perfurado e o vendo. Ele disse: vede, espírito não tem carne, não tem ossos. Um corpo ele preparou, aleluia, para aqueles que nele depositam a confiança. E aquele que disse: vou-lhes preparar um lugar. A casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. Não se turbe o vosso coração, aleluia. Não vos deixarei órfãos, a promessa da terra prometida, a celestial, a Jerusalém do alto dos milhares e milhares de anjos, aonde sempre a nossa alma está ancorada nesta alegria da alma. O espírito abatido, quem poderá o levantar? Assim a palavra diz. O homem na sua enfermidade com o espírito abatido, quem o levantará? Mas antes, aqueles que, seja qual for a adversidade, estão sempre na alegria do Espírito, estão sempre com a alma ancorada naquilo que nos traz alegria, naquilo que nos é motivo de júbilo dia após dia, todavia exultando na salvação, a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida. Ainda que não haja vacas asmalhadas nos currais, ainda que a vide não dê os seus frutos, ainda que a figueira não floresça, todavia, sempre exultando na salvação, a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida, do qual devemos sempre ser participantes, porque a fé tem que ser do início ao fim. É justamente a perseverança que se confirma ser participante no corpo de Cristo. Ele disse: nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Porque me chamais de Senhor e não façais aquilo que eu vos digo? Mas aquele que diz que está sendo seu imitador, confirma a ponto de ser rachado o seu espírito em nós e estar exercitando constantemente as boas novas e não cedendo mais naquilo que não nos é lícito,
tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Usamos sempre aquilo que é para edificação, aonde haja a habitação celestial em nós e alegrando juntamente com o Espírito, ao invés de entristecê-lo, onde muitos chegaram a ponto de extingá-lo. A palavra diz que é a geração que se considera limpa e não lava da sua imundícia, porque não tem aquele que pode os santificar do interior para fora, porque rejeita aquele que é a água, sendo a palavra viva e eficaz, transformada no vinho novo, aonde faz a expiação pela culpa dos pecados. E ainda temos o Espírito Consolador, o advogado, aquele do qual recebemos o segundo advogado, quando cremos, o batismo com o Espírito com fogo, a unção que despedaça todo jugo. Aqueles que retrocederam, ele já dizia que seria como o cão que volta ao seu vômito e a porca lavada que volta a revolver a lama, assim como ele diz, orai por aqueles que rejeitam a verdade, não desperdice a vossa pérola com os cães antes que vos despedacem, assim não dê o que é sagrado aos porcos. Antes somente orai para que venham se arrepender. Aqueles que retrocederam, aquele que tem discernimento, a palavra diz, nem oreis por eles, ainda que oreis, não vos ouvirei. Porque dele não se permite escarnecer, e a obra é do Espírito Santo, e o Espírito Santo concede, segundo a medida recalcada e sacudidas, para aqueles que querem e estão sempre a receber por ele. Tudo é distribuído pela obra do Espírito Santo. E jamais ele permite derramar, ainda que derrame esse vinho novo em odre que é velho, ele não vai permanecer, ele vai se romper. A palavra diz que quando ali Maria, naquela boda de Caná, já diz do que haveria de haver nos últimos tempos, e ela disse, o vinho deles acabou. Aquele que é o vinho novo se conserva em odres novos, ambos se conservam. Mas aqueles que retrocederam, o vinho se acabou, se rompeu, por se tornar um odre velho. Porque dele não se permite escarnecer. Tudo aquilo que estiveres a produzir, quer sejam boas, quer sejam más, certamente receberás o galardão daqueles que retrocedem, assim como que não buscam a verdade, é um castigo por rejeitar aquele que podia os justificar. Aqueles que declaram sempre que o Senhor nos justifique, são aqueles que o galardão é como uma recompensa por não negarem o seu nome e perseverarem, exercitando as boas novas a fim de aperfeiçoar a fé constantemente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.